A gente fala agora com Gisele Souto, ela é defensora pública. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o atendimento da defensoria durante a pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, doutora Gisele. Seja bem-vinda à Rede Alesp. Boa tarde a todas e todas. Obrigada pelo convite. É um prazer. Doutora, como é que está o funcionamento da defensoria pública nesse período de pandemia? Olha, nós continuamos atendendo toda a população de forma remota, ou seja, a população pode nos acessar pelo site da Defensoria, www.defensoria.sp.gov.br, e ela preenche um formulário e, a partir deste formulário, nós conseguimos dar encaminhamento ao caso da pessoa. Então, apesar das nossas unidades físicas estarem fechadas, o nosso atendimento prossegue de maneira remota. Tá, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre as demandas. Quais são essas demandas que têm chegado, então, para a Defensoria nesse momento de pandemia? Olha, as demandas que chegam para nós são das mais variadas possíveis, né? Então, toda pessoa hipossuficiente que tem uma situação que precisa levar à justiça pode acessar a defensoria. Então, só que neste momento de pandemia, nós estamos priorizando apenas os casos urgentes. E o que é entendido como caso urgente são aqueles casos de saúde, os casos de violência doméstica, um caso de família que precise de uma liminar urgente, ou seja, de uma decisão que venha rapidamente do Poder Judiciário. Temos também recebido casos de pessoas presas, né? Os familiares entram em contato para tentar uma medida tendo em vista o grupo de risco. Às vezes esses presos estão no grupo de risco. Então, são esses os nossos atendimentos urgentes, né? Porém, nós estamos recebendo todo tipo de demanda, né? Da população toda. Então, quando chega na nossa central de atendimento, a central reencaminha para as nossas unidades e as nossas unidades fazem o filtro daquilo que é urgente e daquilo que pode aguardar a retomada mais ampla do Poder Judiciário, porque hoje as demandas que seguem no Poder Judiciário realmente são as demandas que têm algum tipo de urgência. Doutora, sobre o trabalho aqui do posto da Defensoria da Alesp, a Alesp está fechada, né? E aí o público externo não pode acessar. Como que está o trabalho do nosso posto aqui no prédio da Assembleia Legislativa? Isso. O posto físico continua fechado, né? Porque, enfim, nós temos a questão da pandemia com a orientação de isolamento por hora. Então, o que nós disponibilizamos este formulário, que ele pode ser preenchido por qualquer pessoa do estado de São Paulo todo. Então, mesmo as pessoas que procurariam o nosso posto de atendimento na Alesp, né, procurariam o nosso atendimento através desta porta de entrada, podem se valer do nosso formulário da mesma forma no nosso site, né? Se a pessoa quiser também, tem um WhatsApp, onde ela envia, posso divulgar o número para vocês, Sim, por favor. 942209995. Então, é um WhatsApp, mas da mesma forma, a pessoa manda uma mensagem de WhatsApp para esse número e recebe o link do formulário. Então, a nossa porta de entrada é sempre o formulário, porque lá no formulário você vai poder explicar, colocar suas observações, por que o seu caso é urgente, você pode escolher a matéria. Então, é mais efetivo que a pessoa preencha mesmo esse formulário. Então, para o estado todo, a pessoa que ia buscar a defensoria em alguma unidade da sua cidade, da localidade onde ela mora, ou o cidadão que ia buscar o atendimento da defensoria dentro do posto da Alesp, da mesma forma vai preencher o nosso formulário pelo nosso site ou através do nosso WhatsApp. Doutora Gisele, quem pode acessar a Defensoria Pública? Isso, uma pergunta muito importante, porque
O acesso à defensoria pública, ele pressupõe a vulnerabilidade da família, a hipossuficiência. O que significa isso? Significa que a defensoria atende a população que tem renda familiar até 3 salários mínimos. Então, por exemplo, mora numa casa o pai, a mãe e o filho. Se este filho for criança, adolescente, não trabalha, a princípio ele não tem renda, então a renda dele não conta. Então vai ter que somar a renda do pai e da mãe e essa renda tem que ser de até 3 salários mínimos. Existem algumas exceções, por exemplo, se você tem uma pessoa com deficiência em casa, ou se você precise gastar com algum medicamento de uso contínuo. Então, são questões que aí faz com que o valor aumente um pouquinho e passe de 3 para 4 salários mínimos de renda familiar. Então, é sempre importante lembrar que é familiar, porque a gente sempre recebe muito questionamento, fala assim, nossa, mas eu tenho essa renda e por que eu não posso ser atendido pela defensoria? Porque, às vezes, as pessoas entendem como renda per capita, ou seja, a renda de uma pessoa, mas a defensoria olha a renda da família e é entendido família quem mora junto. Sim. Na mesma residência, né? Na mesma casa. Eu quero agradecer a participação da senhora Gisele Souto, que é defensora pública. Muito obrigada pelos esclarecimentos e deixar claro, né, que a defensoria não para, continua. Muito obrigada pela sua participação. Não para. Exato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.